A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira. Negar que esta lhe é superior e deixa os portugais morrerem a míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira! No Diversidade em Ciência de hoje falaremos sobre preconceito linguístico e como ele pode excluir grupos e pessoas. Para abordar esse assunto, o nosso entrevistado é Adilson Citelli, professor do Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP. Adilson, é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. Pois é, Adilson, você é um professor bastante experiente, um professor titular da Universidade de São Paulo, e durante toda a sua vida você se dedicou à questão do ensino, passando aí pela questão da linguagem e da própria língua. Você foi professor de diversos níveis de ensino antes de entrar para a USP, não é? Exatamente. Eu percorri praticamente todos os níveis de ensino, à exceção do que se é hoje chamado de ensino fundamental, de primeira a quarta ou até o nono ano, não é como o ensino fundamental está estruturado hoje. Mas nos níveis subsequentes, praticamente eu tive experiência com todos eles. O que se chamava ao tempo de curso colegial, hoje o segundo grau, cursos de madureza, cursos de supletivo, fui professor de cursinho, enfim, a minha vida foi toda dedicada ao magistério. E mesmo na ECA USP, no Departamento de Comunicações e Artes, que é o seu departamento, você trabalha com a língua portuguesa, né? Sim. Para a ECA, eu iniciei o meu trabalho aqui no final dos anos 80 e estive sempre ligado a essa área de estudos de linguagem, né? E às vezes também com questões mais específicas de língua portuguesa, mas o meu âmbito maior é mesmo o estudo da linguagem como uma manifestação mais geral, mais ampla, que não diz respeito apenas aos signos de tipo linguísticos, mas aos demais signos visuais, de outras formas de representação. Mas esse é o meu universo, de fato, é o mundo da linguagem, é o mundo dos discursos verbais, não verbais, é aí que eu me sinto bem. Agora, quando a gente vai olhar o ensino da língua portuguesa, né, do ensino fundamental e ao ensino superior, muitas vezes assim, se defronta com a questão da norma culta, a questão gramatical como sendo os elementos mais importantes no ensino da língua portuguesa, que já começa pelo próprio nome, né? Assim, a língua portuguesa, o que ela teria de fato a ver com o cotidiano brasileiro, né? Você concorda que tem algum ruído nesse sentido? Bom, essa é uma discussão longa, não é? Mas podemos colocar a coisa nos seguintes termos. O estudo da língua, e no nosso caso específico da língua portuguesa, é quase uma construção conceitual, quer dizer, é quase uma abstração, né? Porque nós devemos olhar a língua portuguesa, o seu estudo ou a sua prática, porque nem todo mundo que utiliza a chamada língua portuguesa, ou pelo menos uma variação desta língua portuguesa, se dedicou ao estudo da língua portuguesa. Muitos não tiveram sequer o elemento mais rudimentar daquilo que se chama ensino de língua, porque nós estamos falando do ensino de língua, algo formal, algo que, em tese, acontece na escola ou no ambiente familiar, mas há milhares e milhões de brasileiros que não tiveram sequer o acesso à escola, mas eles são usuários da língua portuguesa. Então, a gente precisaria, inclusive, começar conversando o que é exatamente essa língua portuguesa de que nós falamos. É um sistema formal, é um sistema abstrato,
É um sistema que a escola passa de um a outro? Ou é um recurso gigantesco de comunicação, uma forma de comunicação, uma possibilidade, uma potencialidade de comunicação que não respeita o limite entre aquilo que é recomendado na escola ou aquilo que é praticado pelas pessoas que nunca foram à escola, mas que de todo modo usam a língua portuguesa para fazer o seu processo de comunicação. Chega a ser até estranho, né, quando a gente fala assim, vou aprender língua portuguesa, né? Mas e o que eu estou falando, né? Exatamente. Então, por exemplo, a criança, ela chega na escola, ela tem uma disciplina chamada língua portuguesa, mas é o que ela fala no dia a dia, no cotidiano. E a escola parece que cria um novo campo para ela, e um campo nem sempre atraente, né? Misturado ali pelas normas gramaticais. Aliás, o comentário mais comum que você encontra de alunos, sobretudo alunos, às vezes até alunos de faculdade, alunos que vão fazer curso de letras, inclusive, que dizem, olha, será que não dá para você voltar a falar um pouco de gramática e tal? Porque eu não sei português. Essa ideia de que eu não sei português, essa expressão, ela percorre diferentes segmentos sociais, inclusive diferentes níveis de escolaridade. A pessoa diz isto para você, eu não sei português. Curiosamente, ele diz em português, que não sabe inglês, que não sabe português. Não é? Quer dizer, é porque há exatamente uma ideia segundo a qual existe um certo tipo de estrutura formal, dominante, que é esta que nós temos que aprender. É preciso, portanto, um pouco separar essas coisas. Todo usuário da língua portuguesa sabe português. Quer dizer, o nível de operação, a forma como ele dispara este conhecimento é um outro problema. A gente pode discutir em camadas, não é? Inclusive, você fez uma seleção de músicas aqui que ilustra muito a norma culta e como é dito no cotidiano. Uma delas é o Samba do Arnesto, né, que é do Adoniran Barbosa, que você fez a escolha. Vamos ouvir a música e depois você comenta? Sim. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais, nós não somos tatu. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais. Pois é, Adilson, nessa música do Adoniran Barbosa, né, Samba do Arnesto, como é que você vê a questão da norma culta e como se fala no cotidiano? Pois exatamente a música do Adoniran é um exemplo magnífico, né, sobre o que nós chamamos de operação com as variabilidades linguísticas. Então aí a gente começa a ficar mais perto daquela ideia do tal ensino do português, né? Nós estamos falando de a língua real, a língua viva, ela é composta por uma série de variações. Essas variações podem ser geográficas, podem ser etárias, né? Essas variações podem ser de formações culturais. Então, uma enorme quantidade de variabilidades que vão formar esse tal ato comunicativo encarnado na língua, né? Então, a língua é um elemento de comunicação. O que o Adoniran Barbosa faz aqui de uma maneira magnífica? Ele comete, em tese, todos os erros possíveis se nós estamos pensando na modalidade culta da língua. Então nós teríamos que matar o Adoniran Barbosa, enterrar a música dele, destruir a produção poética, estética do Adoniran Barbosa, porque o que não falta no Samba do Arnesto, por exemplo, é uma coleção impressionante daquilo que se chamaria de erro quando remetido ao conceito de norma culta. Tem ou talvez tudo. outro tipo de gramática, né? Sim. O que ele faz aí? Quer ver, eu estou vendo o problema da desconstrução inicialmente. Quer dizer, você tem aí, primeiro,
você tem uma agressão ao que seria o sistema semântico, a escolha vocabular, as palavras. O sujeito não se chama Ernesto, ele se chama Arnesto. Né? Então, eu começaria aí. Do ponto de vista sintático, você tem uma série de problemas. Né? Você tem o sujeito no plural, mas a sequência da frase no singular. Quer dizer, tem uma coleção de aquilo que se chamaria de erro. Agora, a pergunta que fica, a pergunta que não quer calar é a seguinte. Primeira, são erros de fato ou são exercícios de construção poética e literária que se apropriam de variações linguísticas das ruas, do cotidiano das pessoas, do dia a dia das pessoas, para, reconstituindo essas relações de linguagem, produzir uma obra poética que não causa estranhamento propriamente. Isso é que é interessante, né? Quer dizer, o estranhamento da música do Adoniran é um estranhamento poético, é um estranhamento literário. E é totalmente compreensível pelo afeto, né? Totalmente compreensível. O que o Adoniran Barbosa faz é o seguinte, ele, na verdade, traz para o universo paulistano, daqueles anos 40, 50, uma espécie residual de expressões e de falas, sobretudo dos imigrantes. Então, um contingente enorme de imigrantes, sobretudo no caso de imigrantes italianos, que tem uma forma de operam a língua portuguesa de uma determinada maneira, às vezes para aqueles imigrantes das primeiras gerações, até por uma dificuldade de articulação propriamente da voz, da fala, da expressão, como os japoneses têm com relação ao inglês. Então, essa dificuldade, ela existe, um processo de adaptação longo, que as gerações subsequentes é que foram, de alguma maneira, vamos dizer, domesticando. Né? Então, o Adoniran, ele está fazendo o seguinte, está trazendo para o universo paulistano, para o universo da cidade que está em crescimento, a cidade que está vivendo, digamos assim, os resultados da Revolução de 30, quer dizer, do crescimento industrial da cidade, essa urbanização rápida, ele está tematizando essa urbanização e, dentro dessa temática, evidenciando a questão da linguística, a questão da linguagem, como essa linguagem vai também sofrer com essas miscigenações, sofrer aqui não é no mau sentido não, como ela vai viver, melhor dizendo, viver essas miscigenações, esses encontros, essas tensões interlinguísticas, que resulta exatamente num clássico da música popular brasileira. Aliás, só para acrescentar, Alexandre, você sabe que essa coisa é tão grave que o Adoniran, ele foi, durante o período da ditadura militar, ele foi chamado, inclusive, à censura, e algumas músicas dele foram, inclusive, censuradas por conta daquilo que diziam ser exatamente o erro da língua portuguesa sendo colocado no rádio, na música e para milhões de pessoas. Né? Ou seja, né, pensando nisso, é censurar boa parte da população brasileira. Censurar a língua das ruas. Que inclusive viva. Entra a questão da norma culta como elemento de poder, né? Bom, aí é o segundo, como eu te disse, é uma longa história, né? É claro que se nós chamamos esse debate para a questão das relações de poder, aí então é que a coisa fica realmente forte, né? Porque, digamos, a norma culta, que ela, evidentemente, as pessoas aprendem a norma culta, é importante que aprendam, até porque não aprender a norma culta pode significar um outro fator de exclusão. Na vida real também as pessoas vão ser exigidas com relação a essa norma culta, porque senão ele não vai ser jornalista, ele não vai ser professor, tem um monte de coisa que ele não poderá ser. Então, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, por favor, não se trata disso. Porém, se nós remetemos esse debate para o terreno das relações de poder, aí realmente nós estamos no miolo do problema, porque, historicamente, esse mecanismo de considerar a norma culta como a única variabilidade é claramente um jogo de poder, que vai da humilhação do outro até a descaracterização e a desqualificação. Lembre-se, por exemplo, que o Lula, quando ele começou a carreira dele como sindicalista, etc., ele cometia
para a norma culta alguns equívocos expressivos, né? Era a famosa expressão menas dele. Depois falaram que menas não era para ser usado, ele deixou de usar. Porém, veja, era uma maneira de dizer que o sujeito não tinha condições de fazer uma carreira política porque ele cometia erros de gramática. Inclusive na mídia impressa, né, aparecia sempre o SIC, né? Pois, exatamente. Que se colocava. Agora, é interessante que quando o Magri, que foi ministro do Trabalho, e ele fala do imexível, né? E os intelectuais, né, cobraram muito que essa palavra não existia e a população passou a usar muito. O próprio dicionário Aurélio acabou incorporando. Né? Que exatamente, é outro caso, quer dizer, sem entrar aqui no mérito dessas pessoas, evidentemente. Mas, de novo, o Magri, por razões, por uma outra razão, então, aqui discutir essas figuras, ele era um sujeito de origem operária. Né? E, portanto, ao usar que ele tenha usado esse neologismo, essa forma neológica, isso caiu logo na boca do povo e caiu, enfim, foi uma maneira de desqualificar. Agora, se você olhar, para ficar no tópico específico das operações neológicas ou das construções neológicas, a quantidade de neologismos que nós vamos encontrar hoje em jornais, rádios, televisões, hoje, é uma coisa gigantesca. Até porque, como a língua ela é viva, ela vive nas relações sociais, ela vive nas tensões culturais, ela é um elemento vivo da sociedade, né? É claro que os movimentos sociais, os movimentos da sociedade, inclusive do ponto de vista das suas tecnologias, tudo isto que entra aí, cria, né, o neologismo, isso é, cria o termo novo para designar o fenômeno que está em crescimento. Né? O famoso deletar, tantas expressões, tantos verbos. Há uma quantidade gigantesca de neologismos que vão sendo criados e às vezes são ditos por pessoas que são acadêmicos, então não parece tão grave, não é? Não parece tão grave. Que expressões como empoderamento, isso que são traduções, praticamente traduções do inglês ou de outras línguas, e aquilo é aportuguesado, é incorporado. Agora, né? Por exemplo, nós falamos língua portuguesa, só que tem que a nossa língua portuguesa é muito diferente da falada em Portugal ou então de outros países que têm a língua portuguesa como referência, né? Não seria o momento da gente falar a língua brasileira? Mas antes de você responder isso, nós vamos para um breve intervalo. A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira. Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como tema hoje falar sobre o preconceito linguístico e como ele pode excluir grupos e pessoas. Para abordar esse assunto, o nosso entrevistado é Adilson Citelli, professor do Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP. Adilson, no bloco anterior eu fiz uma pergunta para você se a nossa língua portuguesa ela não deveria, considerando todos os aspectos culturais do Brasil, se ela não deveria ser chamada de língua brasileira. Olha, Ricardo, eu acho que o imperativo está muito forte, eu deveria. Eu não tenho muito essa leitura, essa preocupação. Eu te diria o seguinte, existe uma língua geral nossa que chama-se a língua portuguesa, a língua geral que está em Portugal, está no Brasil, está em Angola, está em vários países da África, enfim, eu chamaria só uma língua geral. Esta língua geral, ela é fundamentalmente idêntica, fundamental. Não há problema para você em Timor ou em algum lugar na África, Cabo Verde, etc. Não há nenhum problema de interlocução entre um brasileiro, um cabo-verdino, não é? Verdiano, um cabo-verdiano ou um português de Portugal, um angolano, se entenderem.
Então não é esse o problema. O que há ali são manifestações prosódicas. Você tem uma prosódia que é característica porque nós estamos falando de um outro mundo, de uma outra geografia, de uma outra forma de organização da cultura, com histórias diferentes, com cruzamentos diferentes. Você imagina em Angola, na África, não é? A quantidade de cruzamentos de linguagem que tem com as línguas tribais e tudo isto, e o português como uma língua dominante de poder num certo momento. Não é? Então, em síntese, o que nós temos? Nós temos uma língua geral e é esta língua que nós temos. Ponto. Agora, a língua como eu disse, é um tecido vivo. Então ela vai se ajustando e se adequando, se modalizando segundo esses mundos diatópicos, esses lugares, não é? Esse elemento geográfico. Então, as adaptações vão ocorrendo, inclusive com relação a esse elemento de prosódia propriamente dita. Agora, há uma discussão que é antiquíssima no Brasil sobre a tal da língua brasileira. Quer dizer, ou alguns preferiam falar em língua portuguesa praticada no Brasil, né? A expressão língua brasileira, ela entrou nos debates ideológicos do final do século XIX no Brasil com grande evidência. Ali se tratava de, como estava ali um problema da independência, né, da busca da ideia de nacionalidade, a nação, a construção da nação brasileira e tal. Parte deste debate ideológico, desse debate político, desse debate de poder, envolvia a questão linguística. Então, para muita gente, quer dizer, criar até a expressão língua brasileira era um elemento para mostrar a diferença entre a colônia e a ex-colônia e agora a nova nação, né? Os modernistas, inclusive em 22, brincaram muito com essa história. O Mário de Andrade vivia brincando o seguinte, que ele faz a língua portuguesa no Brasil, por isso que ele podia começar a frase com pronome oblíquo, né? Ou mudar a ordem pronominal. A língua culta diz que tem que escrever da seguinte maneira, ou falar, né? Falaram-me. Né? E lá vinha o Mário de Andrade e me falaram. Né? Quer dizer, aí dizia, mas como? Isso não tem erro nenhum. Isso aqui é a maneira como o brasileiro pratica ou exercita a língua no Brasil. Né? Enfim, é uma conversa longa que tem realmente variáveis, inclusive ideológicas. Agora é aquela... Inclusive você escolheu aqui, na sua seleção musical, a música Tropicália, do Caetano Veloso, que você fala que ela é uma retórica sequencial. Uhum. Então nós vamos ouvir Tropicália e pedir que você explique isso daí. Quando o Pero Vaz caminha, descobriu que as terras brasileiras eram férteis e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Gauss, na época, gravou. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. O monumento é de papel crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, tatá, viva a mulata, tatá, tatá, viva a mata, tatá, viva a mulata, tatá. Adilson, você escolhe essa música, né, Tropicália, do Caetano Veloso, e você fala, olha, ela é uma retórica sequencial. O que significa?
Na verdade, ela é uma retórica não sequencial. Não sequencial. Não sequencial, exatamente está escolhida aí para mostrar como essas tais variabilidades linguísticas, essas variabilidades discursivas, esses muitos modos de dizer as coisas, estão encarnadas numa matéria que nós chamamos de língua portuguesa. Está sendo dito tudo na nossa língua corrente. Agora, você vê que o Caetano Veloso aqui, no caso, ele faz uma operação bastante interessante com a língua e com o sistema de linguagem da nossa língua portuguesa, não é? Quer dizer, o que ele faz? Ele começa, inclusive, operando uma modalidade discursiva que é praticamente uma descrição, que não bateria muito com os esquemas narrativos que normalmente são associados às formas literárias, poéticas, etc. Quer dizer, ele vai lá, faz uma brincadeira, retoma um pouco a carta do Pero Vaz de Caminha, diz isso, inclusive, e logo em seguida passa a compor propriamente o seu texto. Quer dizer, como é um texto que está o tempo inteiro mexendo com o velho e o novo, com o centro, com a periferia, jogando com esses elementos, ele elabora uma discursividade, digamos, antirretórica, no sentido... Ele é anti-escolar, vamos dizer assim. Porque na escola, nenhuma criança, nenhum professor de português vai ensinar que você deve escrever uma redação fragmentando as observações. Ele fala bossa nova, palhoça, né? Que é exatamente parte desse jogo entre o velho e o novo. Uhum. Quer dizer, a bossa nova, a palhoça, que é o sertão, que é o mundo rural. Quer dizer, o Caetano Veloso está discutindo os processos de tensão entre a modernização, a tradição e a modernidade. É isso que ele faz aí. Para fazer isso, ele tem que construir uma estrutura que é antirretórica, no sentido que não há uma sequência, não há uma lógica expositiva em que A diz respeito a B, B se refere a C e assim por diante, não é? Sobre a cabeça os aviões, sobre meus pés os caminhões, ou seja, há um mecanismo de desconstrução na estrutura textual. Então, veja, eu estou mudando um pouco a siglagem pelo seguinte, quer dizer, há textos aí que nós já ouvimos e ouviremos outros, em que o artista, o poeta, está, por exemplo, desconstruindo o nível mais sintático, ou desconstruindo o nível mais semântico, ou inventando palavras, ou criando... O Caetano Veloso está desorganizando o texto inteiro. E ele trabalha muito com metáforas. Sim, também. Com as metáforas, aqui com muita metonímia e muita alegoria. O que tem muito aí na música do Caetano, desse texto aqui, é muito mecanismo alegórico, muita alegoria, né? Então, digamos assim... numa escola, uma criança que fosse aprender técnicas de redação, certamente ele não poderia fazer isso aqui que o Caetano Veloso fez. Porque não há uma história com começo, meio e fim. Você tem que recontar essa história, remontar essa história a partir desses flashes fragmentários que vão dando uma ideia do Brasil e compondo essa totalidade brasileira. Então, nesse aspecto, é um jogo fortemente metonímico. Inclusive, você até escolhe também uma outra música que é cantada aí pela Gal Costa, chamada Linda Flor, né? Iaiá. E você fala que, você já me disse que essa música apresenta os desvios semânticos, né? Sim. Então vamos ouvir? Vamos. Ai, oi, eu nasci pra sofrer. Fui olhar pra você, meu zoinho fechou. E quando os olhos eu abri, quis gritar, quis fugir, mas você, não sei porquê, você me chamou. Ai, oi, oi, tenha pena de mim, meu senhor do bom fim, pode até se zangar. E se ele um dia souber que você é que é
Adilson, nós ouvimos aí a interpretação muito bonita, né, da Gal Costa, a Linda Flor, né? E você já havia dito para mim que essa música apresenta desvios semânticos. O que significa isso? Exatamente. Quer dizer, não é um desvio, quer dizer, a forma como determinadas palavras são apropriadas, né? Como na composição se utilizou um expediente que também seria criticado na escola e pelo português dito padrão, criticaria o fato de que alguém coloque no texto expressões como zoinho ou óio, né? Porque se lembra que a canção diz: eu nasci para sofrer, foi olhar para você, meu zoinho fechou. E quando o zóio eu abri, quis gritar, Quer dizer, é curioso porque a palavra olho, o olhar, o olho, sofre um processo de redução. Tem um nome técnico, mas isso é cortado. O verbo é todo cortado e ele é refundido. Olha, a música, que é uma música de um lirismo total e completo, se você escrever, se o autor colocasse aqui, meus olhos se fecharam, e quando os olhos eu abri, quebraria toda essa ideia da proximidade, de um afeto e de uma proximidade entre quem viu a moça e não vai tê-la, não é? Mudaria totalmente a estrutura, não só a estrutura textual, como o ritmo a musicalidade se quebraria. Então, a palavra zoinho está errada? Bom, a palavra óio está errada? Está errada. Ela está errada onde e como? Sob que referência, em que contexto? Então é preciso verificar que o conceito de erro ou o conceito de acerto, ele está muito submetido a determinadas lógicas textuais. Agora, algumas pessoas poderiam dizer que isso seria a liberdade poética que a arte pode trazer, né? O que você pensa a respeito agora disso? É interessante, porque a liberdade poética que a arte pode... É verdade isso. Agora, e não há liberdade poética no uso corrente da língua. A língua... Nas relações afetivas. Né? Exatamente. Então você tem uma língua poética que só os poetas exercitam. Você não pode exercitar a língua poética com a sua namorada, com o seu marido, com os seus amigos. Quer dizer, você não pode se dar ao luxo de construir um efeito frasal numa conversa com seus parentes, com seus filhos, porque você estaria violentando a norma culta. E como a norma culta só pode ser violentada como efeito poético para os poetas, então você está proibido de fazer isso. Quer dizer, não tem nenhum sentido. O que há aí, na verdade, é a noção que é importante nesse caso, é a noção de propriedade de uso da língua. Há situações em que você tem que acionar um nível da língua, de uso da língua. E há outras situações que você não precisa acionar esse nível de uso da língua. Essas coisas não se misturam muito, não é? É claro que se você vai fazer uma petição para um juiz, a tendência é que você utilize aquilo que está mais próximo do padrão culto. Então, é essa ideia de comunicabilidade da língua. Mas, por outro lado, se você vai ver um texto de um advogado, né, ele é tão cheio de um texto tão fechado e incompreensível até para quem domina a norma culta, né, que se torna ali uma coisa secreta, né, que só eles entendem, né. Seria necessário que, por exemplo, a justiça, já que a gente entrou nisso, né, ela utilizasse textos tão fechados, incompreensíveis para a maioria das pessoas? Olha, Ricardo, exatamente essas linguagens profissionais, elas sofrem muito de alguma coisa que você colocou no começo. São as relações de poder. Quer dizer, se você tem um código fechado para uma corporação, é só a corporação que pode operar aquele código fechado.
Eu não posso, você não pode, a pessoa que está ali do lado não pode, quem está sofrendo o efeito de um processo não pode. Ele tem que entregar um especialista que possa fazer a intelecção daquele sistema fechado. Isso é parte de um jogo de poder. Qual é o problema? Em lugar da pessoa colocar expressões latinas dentro de uma petição judicial, ele escrever em língua corrente, ou então usar termos mais próximos daquilo que a população entende. Não está escrito em lugar nenhum que não possa acontecer isto. Agora, dentro do jornalismo, do telejornalismo principalmente, ou do jornalismo de rádio, o que se faz muito é a eliminação do sotaque. Né? Então você cria uma idealização de um sotaque nacional, né? Como se isso fosse possível. Sim. O que você pensa a respeito? Mas antes de responder isso, nós vamos para um breve intervalo. A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira. Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como tema hoje abordar o preconceito linguístico e como ele pode excluir grupos e pessoas. Para falar a respeito desse assunto, o nosso entrevistado é Adilson Citelli, que é professor do Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP. Adilson, no bloco anterior eu te perguntei a respeito do telejornalismo, né, que faz questão de eliminar o sotaque na fala de repórteres e apresentadores. Como você vê esse tipo de situação? Então, aí existem duas coisas. O sistema, digamos, de linguagem, ele pode operar em dois eixos. Quer dizer, tem eixos que são eixos de diversificação, de diversidade, e tem eixos de unificação. Né? Os meios de comunicação, em particular, o caso da televisão, você pegar um telejornal nacional, né? Claro que eles tendem a trabalhar nesse eixo da unificação. E com isso, evidentemente, afastam ou até eliminam o elemento da diversidade. Né? Isto é algo que não tem muito... Quer dizer, é assim que o sistema da língua funciona. Quer dizer, há elementos que estão no terreno da diversidade e há elementos que estão no terreno da unificação. Se isto reflete, digamos, a realidade do norte ao sul do país? Claro que não. Quer dizer, nesse caso, o elemento de diversidade está sendo colocado de lado, porque se está preferindo o elemento de unificação. Então, digamos, um telejornal, um jornal nacional, que está falando do país inteiro, tende a utilizar alguma coisa que nós poderíamos chamar uma prosódia, uma inflexão vocal intermediária, se é que esta categoria existe. Eu estou colocando assim algo meio teórico só para a gente entender o movimento entre diversidade e unificação. Então, há o pressuposto de uma espécie de norma intermediária, que é muito o que o jornalismo impresso utiliza também. Porque o jornalismo impresso vive também nesse jogo. O jornalismo impresso, Folha, Estado de São Paulo, as revistas e tudo, nem podem acionar a língua portuguesa no seu extremo elemento de erudição e nem pode cair, digamos, na máxima diversidade dela. O zoinho, não pode entrar o Ernesto, quer dizer, essas coisas. Então, também o jornalismo impresso, ele busca um pouco isso que eu chamei, assim, agora, de uma maneira muito geral, muito ampla, de nível intermediário, quer dizer, algo que pondera esses dois elementos. Que atende a população que atende essa diversidade. Não é? Você imagina no caso do jornalismo impresso, uma Folha, o Estado, o Jornal do Brasil, o Correio Brasiliense. Agora, quando se utiliza, por exemplo, uma espécie de um sotaque nacional, né? Como isso é possível? Existe um sotaque nacional? Não, é claro, mas exatamente, o problema é esse, que nós estávamos falando do jogo entre diversidade e unificação. Quer dizer, é claro que a língua portuguesa, nós temos algo que é quase um milagre no Brasil. Um país gigantesco como este,
grande, não é? Com tantas variações regionais, né? Do Amazonas, do norte ao sul do país, inclusive no caso do sul do país, com regiões de fronteira, né? A região pampeira, todo esse elemento do gaúcho, né? Do gaúcho, que está na Argentina, está no Brasil, está no Uruguai, e que forma uma língua de fronteira, que é uma língua também muito bonita, muito interessante, com expressões locais, com formas de dizer as coisas e tal. É claro que o tal sotaque, ele é uma coisa imperativa, não tem jeito. Inclusive, falando nisso, você fez uma escolha de uma música aqui chamada Cuitelinho, que é interpretado pela Pena Branca e Xavantinho. E explica o que é cuitelinho. Cuitelinho é a forma como um tipo de beija-flor é designado nas regiões do Brasil Central, e sobretudo mais para o Mato Grosso. Então é um tipo de beija-flor, né, que tem sentido depois dentro desta composição que você vai se referir agora. Então nós vamos ouvir Cuitelinho, interpretada aí pelo Pena Branca e Xavantinho. Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. As garças dá meia volta e senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia, ai, ai. Quando eu vim da minha terra despedida parentais, eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaias. Lá tinha revolução, enfrentei forte batalha, ai, ai. A tua saudade corta como aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra falha. Os olhos... Adilson, você nos trouxe aí o Cuitelinho, que é interpretado aí pelo Pena Branca e Xavantinho, né? O que você tem a dizer dessa música e o Cuitelinho, que agora aprendi com você, que é Beija-Flor, né? Então, aqui eu fiz um pouco uma brincadeira, né? A música, ela sozinha se sustenta, porque é lindíssima, né? Vários cantores interpretaram, a Gal Costa, o Paulo Vanzolini. Aliás, essa música, os seus versos iniciais, parece que são versos de domínio público, eram versos de autoria não conhecida. E depois há uma história toda que chegou ao Paulo Vanzolini, e o Paulo Vanzolini acrescentou alguns versos e deu a conhecer. Nós conhecemos, na verdade, o Cuitelinho, porque o Paulo Vanzolini ofereceu. Então, há vários cantores, intérpretes. Eu, propositadamente, solicitei que você incluísse na interpretação do Pena Branca e Xavantinho para mostrar exatamente esses tais sotaques a que você fez menção agora há pouco. Quer dizer, de um Caetano Veloso alta modernidade ao Pena Branca e Xavantinho, que representaria uma tradição rural, né, da música caipira, não é?
e que também essa música ela muda um pouco segundo o intérprete, quer dizer, acentua mais esse traço da regionalidade ou um pouco menos, mas na verdade é um pouco uma brincadeira o Pena Branca Chavantinho, que pode parecer no meio dessa gente toda que a gente está colocando aqui. Não, são os sotaques, são as maneiras de ler as coisas e de dizer a pluralidade da língua portuguesa, porque ela não é só escrita, ela é falada, e ela é falada de um modo diferente em cada lugar. E ela é entendida e lida pelos intérpretes também de um modo diferente. Então, posto isso, se você verificar, praticamente em todos os versos, veja que há uma tentativa de agregar expressões. São expressões também, a língua portuguesa culta diria que está tudo errado, né? Quer dizer, onde as ondas se espalham, as ondas não se espalham. Agora, veja, cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. Ele diz, cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham, porque toda a sequência rítmica em seguida está exatamente com a mesma cesura, isto é, o mesmo acento. Dá forte. a sensação que quando a gente ouve um texto, né, que está tão próximo do sentimento, né, que ele parece ser até mais sincero, né? Exato, porque você tem aqui a proximidade com a linguagem oral. Quer dizer, apesar de ser o texto estar escrito aqui, mas é a aproximação com os traços da oralidade. Veja que no texto do Caetano Veloso não há, é o português dito padrão, culto. Você não tem nenhum tipo de inversão, de invenção de palavra nesse sentido aqui, ou de uma concessão a essa oralidade, digamos, mais básica, né? Mais primária, mais elementar, né? Aquela de fundo mesmo, tá? No plano das ruas, né? Aqui, como existe essa proximidade com a oralidade, ela intensifica isso que você disse, essa ideia do sentimento, da aproximação sentimental, porque o texto está dizendo exatamente de alguém, né, que vai para uma batalha, a batalha que provavelmente é a Guerra do Paraguai, nós estamos falando do século XIX, né, e é o sujeito, enfim, que está tendo um sentimento de perda, da saudade, né? Da pessoa que ficou, etc. e tal. Não é? Por isso que talvez mexa muito essa forma de falar até no nosso inconsciente coletivo, né? Claro. Quer dizer, exatamente, porque isso cria uma espécie de cumplicidade no nível, inclusive, dessa oralidade, desse sentimento da raiz das coisas, né? Agora, como é que fica essas questões todas quando se tem a reforma ortográfica, né, envolvendo todos os países de língua portuguesa? Ricardo, isso também o problema da reforma ortográfica é uma das obsessões que nos acompanham há muito tempo. Eu estou terminando de ler um conjunto de livros do Lira Neto sobre o Getúlio Vargas, a biografia do Getúlio Vargas. O segundo volume, num certo momento eu me deparei com um debate sobre a reforma ortográfica em 1937, no Estado Novo, e as discussões com os portugueses. Quer dizer, veja você o seguinte, nós estamos em 2015 e esta reforma ortográfica, a rigor, ela está sendo feita no Brasil. Os portugueses, inclusive, têm uma resistência violenta a isso. Tem gente que continua escrevendo. Há romancistas portugueses que são publicados no Brasil que proibiram mexer na grafia portuguesa de Portugal. Você sabe disso, isso é coisa pública. Romancistas portugueses, vários têm sido publicados pela Companhia das Letras e outros caras, eu não quero que mexa, não. Onde está facto com C mudo, deixe facto, por favor. E como é que você vê isso? Então, agora, eu acho o seguinte, e são muitas reformas, né? Há problemas aí, Ricardo, que são também de natureza editoriais, de facilitação que passa pelo elemento mercantil, passa pelo elemento comercial. É claro você ter
textos padronizados para 250 milhões de pessoas, 260, 300, 400 milhões, enfim, para os usuários da língua portuguesa, para os que leem português, tudo unificado, para o mercado editorial é uma beleza, né? É algo... Porém, aí esqueceram de combinar com os russos. A velha história esquece de combinar com os russos, né? Quer dizer, há países que não aceitam isso. Então fica uma situação em que nós já fizemos, quer dizer, todos os livros, inclusive, aparece lá, já de acordo com a norma ortográfica e tudo. Mas essa norma, ela não está sendo seguida nem em Portugal exatamente. Há um perigo com a língua, que é o seguinte: você querer enquadrar demais tudo dentro da normas, procedimentos. Havia gente até que queria tirar as expressões em inglês da língua portuguesa. Quer dizer, inclusive, mesmo no Brasil, né, a efetivação dela está sendo sempre adiada, né? Claro. Pode ser que ela não volte atrás? Eu não sei, quer ver, isso vai depender, porque como é um problema também de culturas em tensão, né? Quer dizer, os portugueses têm lá o exercício da língua portuguesa há séculos e acham que está muito bem ali. Por que vieram mexer com isso aqui? Não é? Então, o que eu acho é o seguinte, há uma... E não é só com relação à língua, acho que com relação a tantas outras coisas, é a necessidade de você regular o negócio, fazer a regulamentação das coisas, ficar regulando tudo, né? Querer disciplinar, para usar uma linguagem Foucaultiana, né? Você querer disciplinar tudo tem que ser disciplinado. E aí dá um problema. Disciplinar a linguagem é impossível. Fica difícil você disciplinar por decreto, né? É claro que agora as crianças no Brasil, elas estão aprendendo as novas normas ortográficas que são utilizadas aqui, né? Não significa... Agora, você acha que isso foi uma precipitação? Eu acho que sim. Eu acho que sim, se nem o Portugal, que enfim, digamos, seria o país máter da língua, não é? Estão querendo levar isso à frente. Porque se Portugal resiste, os outros países africanos de língua portuguesa fecham com Portugal. Resistem. E só ficaríamos nós. Inclusive, falando em obras, né? Você é um autor que já publicou bastante coisa e suas obras sempre se tornam referência, né? Tem aí Linguagem e Persuasão, mas antes você já tinha publicado uma que era voltado para o ensino médio, né? Sim, eu fiz uma série de livros que era sobre o ensino de linguagem, a discussão sobre as questões de linguagem. Foram muitos volumes, todos assim nem vou declinar, né, mas foram todos eles publicados pela editora Cortez, né? Isso é um trabalho que viemos fazendo desde o final dos anos 80. Né? E depois eu emendei com outros livros, né, que é exatamente Linguagem e Persuasão, Palavras, Meios de Comunicação e Educação, Comunicação e Educação, a Linguagem em Movimento. São livros que foram sendo feitos e tem vários outros, mas eu acho que com esses já dá para ter uma certa ideia. Né? Quer dizer, e as pessoas que se interessarem pelas suas obras, né, procurando seu nome, Adilson Citelli, né, consegue, ou mesmo no site da própria USP, né, consegue localizar. Adilson, o nosso tempo ele passa muito rápido, e passou muito rápido na sua entrevista. Quero agradecer muito a sua presença aqui e viva a língua brasileira. Viva a língua portuguesa praticada no Brasil. Isso. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Adilson. Obrigado aos seus ouvintes também. Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como tema abordar o preconceito linguístico. O nosso entrevistado foi Adilson Citelli, professor do Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Megali. O nosso programa tem apoio cultural da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, Núcleo dos Direitos, USP Diversidade e Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa. A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.